fizesse, tem várias fotos aí, né? Eventos que aconteceram no México, no Peru, na Colômbia, na Europa. Segura um pouquinho, aí estão os parceiros do projeto Conecta 2020, né? Então, nós temos aqui o TEC de Monterrey, né, que foi a entidade proponente do projeto, né? Ela é a coordenadora do projeto, a proponente. Como co-executores tem o TEC da Costa Rica, né? Então, da Costa Rica. A QS Labs é também do México, né? Tal qual o TEC de Monterrey. A Queen Mary University de Londres, a Ensure da Espanha, a ASIAP do Uruguai, a Câmara de Comércio de Lima do Peru e a SoftSul do Brasil. Esse é um projeto que está sendo executado, foi um dos últimos projetos apoiados pelo 7º Programa MAP. Pode voltar para a apresentação, por favor. Bom, então, no contexto atual, o que representa, né, a Abrafip? A Abrafip ela é parte desse movimento internacional que tem foco na inovação tecnológica, né, que possa ser proporcionado por meio da tecnologia da informação e da comunicação, e que visa justamente esse networking, essas ligações diretas entre empresas do próprio Brasil, universidades, centros de pesquisa, que o pessoal tem que se conhecer por aqui também, montar as suas relações por aqui, né? E também do Brasil com as plataformas tecnológicas da América Latina, as demais latino-americanas, e destas, por sua vez, também para a Europa. Se a gente integrar tudo isso, tanto do ponto de vista interno do país, quanto da região da América Latina, quanto, né, overseas aí com a Europa. Justamente fazendo essa aproximação, né, do que nós chamamos de ETPs, as European Technology Platforms, com as LATPs, as Latin American Technology Platforms. Esse gráfico aqui, basicamente, essa figura representa o que eu acabei de falar, né? Você tem do lado de cá as LATPs, do lado de cá as ETPs, né? Ali estão as três com as quais nós estamos mais intensamente relacionados, né? Que é a NEM, a NES e a Networks. E ali estão as plataformas que eu já citei, né? A mexicana, a colombiana, chilena, argentina e brasileira, que são da primeira fase, e já as três novas recém-constituídas, a PTU, que é a uruguaia, a PTCR da Costa Rica, né, e a peruana, que é a PTP. Ok? Muito bem. Pode passar. Bom, fizemos nessa segunda fase uma revisão do escopo, né, da Abrafip. Por quê? Porque na primeira fase era tecnologia da informação com foco em internet do futuro. E olhando mais atentamente a agenda estratégica da Europa e os desafios que são impostos em todos os demais setores da economia, ficou evidente que nós deveríamos ampliar, né, o escopo da Abrafip de acordo com essas linhas estratégicas da agenda europeia, porque elas tinham muitos temas de interesse e que fazem todo sentido também para o Brasil quando se trata de inovação tecnológica intensiva em tecnologia de informação e comunicação. Então, basicamente, a Europa dividiu as prioridades do Fundo Horizonte 2020, né, nessas três áreas. Uma delas é o enfrentamento aos desafios sociais, aí incluindo tudo que tem a ver com energias limpas, com bem-estar do indivíduo, com mobilidade, enfim,
transportes inteligentes, ação sobre o clima, sociedades inclusivas, né? Então o lado mais social da agenda, né? Os desafios sociais. Aqui na base, a excelência na ciência básica, isso aqui é tudo que tem a ver com a universidade, com o fortalecimento da pesquisa na universidade, nos centros e institutos de pesquisa, e ali à direita em cima, criando liderança e competitividade na indústria, né? Industrial Leadership, justamente é um foco que o Fundo Horizonte 2020 está colocando para desenvolver projetos de interesse da indústria, para que a indústria europeia possa protagonizar a inovação, enfim, no mercado mundial, no resto do mundo. Isso tem na web depois, tá? Então, está em inglês, mas tem na web. Pode clicar, por favor? Então, basicamente, na revisão que fizemos, né, de foco, foi feita esta ampliação, né, e priorizamos, então, as ações no lado do ICT, in Leadership, in Enabling and Industrial Technologies, porque percebemos aqui o espaço ideal para fazer a integração empresa-academia, ou seja, empresa-universidade, empresa-centro de pesquisa, né? Nestas áreas que estão ali colocadas, né? A nova geração de componentes e sistemas, computação avançada, o Future Internet ele segue, então, na verdade, não foi perdido de vista, foi feita apenas uma ampliação do foco, do escopo. Conteúdos tecnológicos de gerenciamento da informação, robótica, micro e nanoeletrônica, tecnologias de micro e nanoeletrônica e fotônica. E dentro deste digamos, capítulo da agenda estratégica, existe uma agenda de colaboração bilateral entre o país, o Brasil, e a comunidade europeia, né? Que é justamente aquele capítulo ali de EU-Brasil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure. Teve recentemente, inclusive, uma chamada, foi em abril desse ano, né? Não, maio desse ano, e, inclusive a Brafib já participou dessa chamada, um projeto. Foi um edital muito competitivo, né? Nós não conseguimos emplacar o projeto, porque foram aprovados apenas 2 projetos em função não do que tinha de dinheiro na Europa. A Europa tinha 7.500.000 euros para colocar no projeto. E o Brasil botou 10 milhões de reais. Então, com isso deu para aprovar apenas 2 projetos e foram apresentados 28 projetos. Obviamente. Tem. O que acontece hoje, até o 7º programa Marco, né, que foi final de 2013, né? Bem-vindo, Barra. Até o final de 2013, né, nós estávamos, o Brasil estava em uma condição que possibilitava receber recursos da União Europeia. Haja vista que no projeto Conecta 2020, a SoftSul é um dos parceiros e está executando isso com dinheiro da União Europeia, né? Foi o último projetinho que o Brasil, acredito, tenha assinado, porque foi em dezembro, foi perto do Natal, não deve ter acontecido um outro. O projeto teve, na verdade, o kick-off do projeto Conecta 2020 foi em fevereiro de 2014, na cidade do México, né? Lá no campus do TEC de Monterrey. Bom, então, a questão da contrapartida, ela se tornou necessária porque, a partir de 2014, como o Brasil foi considerado um país acima, né, de renda acima da média,
Então ele se tornou Brasil e México, aliás, né? Os únicos dois países da América Latina que hoje não são elegíveis, né? Não sei como fica agora com os dólares, mas eu acho que a nossa... eu acho que fomos rebaixados, né? Talvez a coisa mude do cenário, né? Mas por enquanto não somos mais elegíveis, nem Brasil nem México, tá? Então precisamos sim financiar o lado, digamos, do orçamento geral de um projeto que tem diversos parceiros, né? Parceiros latino-americanos vão receber recursos, que não seja Brasil e México, obviamente, vão receber recursos da Comunidade Europeia, mas Brasil e México precisam financiar os seus atores, né? Os seus membros daquele consórcio. Pode ser financiamento vindo da própria empresa, pode ser de uma FINEP, pode ser de um MCTI, pode ser, enfim, né? Esse projeto que eu comentei, essa chamada Eu Brasil, foi, esses 10 milhões foram colocados pelo MCTI através da ENP, né? Então, orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, então, como que a gente faz agora, nessa fase 2, para dar uma amplitude maior, né, a esse projeto, né, para consolidar, para, enfim, fortalecer, né, e participar de uma maneira mais ativa das oportunidades internacionais, de uma maneira organizada, estruturada, né? Bom, é formalizando isso que até então era informal. E aí pensamos o seguinte: temos que resolver também outras questões, como por exemplo o tamanho do Brasil, né? Um país muito grande, geograficamente complicado de você ter uma entidade nacional que esteja em Brasília, que esteja e que tenha braços tão longos que consiga alcançar todo o país de maneira efetiva e eficaz. Então nós estruturamos da seguinte maneira: uma entidade nacional, né, formalizada, certo? Um estatuto, enfim, um CNPJ, né, que é a Associação Brasileira de Fomento à Inovação Tecnológica, Fomento à Inovação em Plataformas Tecnológicas. Então, estamos criando essa instituição hoje, né, parte das nossas atividades aqui na tarde de hoje. E como que nós vamos desdobrar isso? Por meio da criação de um sistema que vai envolver atores, né? Alguns desses atores, né, estão aqui hoje, vão ser fundadores dessa, mas está aberto também a participação de novos. É uma entidade aberta à participação de qualquer instituição, de qualquer setor da economia, né? Quer dizer, se a CNI quiser associar a nós, se o pessoal da agricultura, sejam muito bem-vindos. Se a indústria, se a agricultura, se a saúde, né? São todos muito bem-vindos a associar aqui a entidade nacional. Regionalmente, nós vamos desenvolver um conceito de plataformas tecnológicas regionais, né? Não é, tudo é plataforma brasileira, mas nós vamos segmentar para que as regiões possam se organizar em torno da ideia, eleger os seus representantes e esses participarem, então, da nacional. Todos vão estar convidados o tempo inteiro, mas as reuniões as presenciais vão acontecer em determinados locais que às vezes se torna inviável uma presença mais ampla, né? Algumas coisas acontecerão, obviamente, por meio eletrônico, né? Usando as tecnologias que nos permitem isso, mas de qualquer maneira a presença local vai ser estabelecida por uma organização que já existe, ou seja, não vamos criar novas entidadezinhas em cada região, vamos nos valer, né, de instituições que já existem, né, que estão incumbidas de alguma missão. Bom, vamos incorporar, além do que já
já fazem mais esta atividade de secretariar na sua região as ações da Abrafip. Serão secretarias regionais da Abrafip, né? Muito bem. Então, em cada secretaria regional, nós teremos a mobilização da tripla hélice regional, né? Está claro ali que é sem personalidade jurídica e com uma governança local. Ou seja, como que cada região vai se organizar em torno dessa ideia de como serão mobilizados os atores, vai ser uma decisão de cada região, observadas as diretrizes gerais da Abrafip Nacional, que é, digamos, a gestora da plataforma brasileira como um todo. Bom, uma coisa que eu não comentei até agora e que é importante deixar claro aqui para vocês é o seguinte: nós vimos que na Europa existem 40 plataformas tecnológicas, cada uma delas com um foco específico, né? Uma em software e serviços, a outra em telecomunicações, uma outra em saúde, enfim. No Brasil nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. Não só no Brasil, né? Foi um modelo proposto para a América Latina. Então nós estamos seguindo um modelo latino-americano de plataformas tecnológicas, e isso é uma decisão daquele grupo. Existe uma governança latino-americana, né? Nós nos reunimos periodicamente, né? Tivemos em Guadalajara o ano passado, que foi o encontro das plataformas tecnológicas latino-americanas, onde essas coisas são desenhadas, assim, né? Então, as plataformas tecnológicas americanas, elas não irão se separar, não teremos várias plataformas em cada país, senão uma única, né, com grupos temáticos. Então, abaixo de cada plataforma tecnológica, nós temos um grupo temático. Então, os grupos temáticos da plataforma tecnológica brasileira serão o somatório dos grupos temáticos das diversas regiões, onde venha a ser criada uma secretaria Abrafip, que organize, então, aquela comunidade local, os atores locais em torno da ideia. Então, pode ser que a vocação de uma determinada região seja por telecom, a vocação de uma outra região talvez esteja na área da saúde, e assim sucessivamente, né? Então, nós teremos os thematic working groups, né? Os grupos temáticos de trabalho, de acordo com essas vocações locais, né? Por exemplo, Minas Gerais poderia ter, né, um grupo temático focado em mineração, em algum outro lugar, em energia, né, incluindo, sei lá, energias renováveis e energias limpas, etc. Pode ir, tá? Essa é mais ou menos a ideia, o mapa do Brasil, né? Os países, os estados que não têm a bolinha, não significa que não exista nada. É que nós não identificamos potenciais parceiros nesses estados ainda, tá? Mas nós temos desde Manaus, né, ou seja, Pará, Ceará, aonde tem esta bolinha vermelha, é onde já identificamos parceiros para atuarem como secretarias da Abrafip, tá? Então, a ideia desta fase de consolidação é realmente implantar essas secretarias regionais, o que para nós é uma coisa relativamente, não vou dizer fácil, mas é viável, porque será feito a partir de instituições que já existem, que são articuladas em suas regiões, que comunicam, né, com o governo, que comunicam com a academia, que comunicam com o setor privado. Então, acreditamos que a gente vai conseguir fazer isso num prazo, num tempo menor do que se fôssemos criar toda uma estrutura nova para fazer isso, né? A ideia é que tenha, no mínimo, uma plataforma em cada uma das regiões do país, né? Como já dito aí, a Abrafip como entidade nacional, coordenando toda
essa malha, não é? E as plataformas regionais, então, fazendo a articulação local, mobilizando a tríplice hélice, identificando demandas da indústria, empresas que possam colaborar, que tenham tecnologia para aportar nos projetos. Esses projetos colaborativos, eles estão abertos a qualquer tipo de organização, com ou sem fins econômicos ou lucrativos, né? Universidades, empresa, público, privado, está aberto para tudo, né? Tudo pode cooperar dentro desses projetos. Essa aqui é mais ou menos o modelo, né, da governança que foi definido para as plataformas latino-americanas. Né? Então, essa aqui é a proposta da governança que tínhamos no momento da fase informal, né? E que não vai ser perdida de vista, né? Ela continua sendo exatamente, ela vai continuar seguindo, observando essa estrutura, né? Você tem, então, aqui os nossos grupos temáticos, né? A mídia digital, software e serviços, mobilidade, satélites e sistemas inteligentes. Esses grupos temáticos nós estamos agora revisitando, reformatando à luz, efetivamente, das empresas que aderirem ao projeto. Empresas e centros de pesquisa, e universidades, né? Ou seja, das organizações que vierem a se associar. Quais são as competências, quais são as vocações, onde o Brasil pode colaborar na construção de uma agenda estratégica que possa contribuir com a inovação tecnológica nos diversos setores da economia. Então, vamos realinhar, esses eram os grupos temáticos que tínhamos, né? Nós temos hoje, reunindo organizações da primeira fase com a da segunda fase, né? Ainda incipiente, vamos dar agora uma dimensão a partir de hoje, um empuxo muito grande desse processo. Nós estamos com 130 organizações participantes em torno disso. Tá? Se eu não estiver mentindo, é por uma ou duas. Tá? Mas é em torno disso. Tá? 130 empresas que estão em todo o Brasil. Né? Nós temos empresas localizadas em diversos estados, inclusive do interior dos estados. Tem no Paraná, tem em Fortaleza, tem em Pernambuco, tem em São Paulo várias, Rio de Janeiro várias, Paraná, Santa Catarina várias, Rio Grande do Sul várias. Né? Ou seja, esse é um número de, digamos, de parceiros que já estão aderindo à proposta e participando, se colocando, né, como membros, como parte do sistema. Então, esta nova organização nasce dentro da formalidade com esta missão, né? Fomentar a capacidade de inovação da indústria tecnológica com impacto nos diversos setores da economia, a partir da mobilização das competências regionais no contexto da tríplice hélice, contribuindo para a qualificação de pessoas, para a promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação, fortalecendo e aperfeiçoando a colaboração nacional e internacional para a execução de projetos voltados à inovação tecnológica intensivos em TIC. É meio longo, tem que ter um bom nome, mas a ideia é que se quis representar aqui é exatamente a que se propõe, né? Todo esse movimento. Os principais objetivos da Abrafico, então, são coordenar justamente essa plataforma tecnológica, que tem o mesmo nome, né? São homônimas, né? A Plataforma Tecnológica Brasileira Abrafico será coordenada pela Associação Brasileira de Fomento e Inovação nas plataformas tecnológicas Abrafico. Elas são homônimas também. Relacionar-se com as demais plataformas tecnológicas latino-americanas e com as europeias, fomentando a colaboração internacional. Participar representando a plataforma tecnológica brasileira de projetos com objetivos aderentes aos objetivos das chamadas internacionais de
de fomento à inovação tecnológica, tais como o Programa Europeu Horizonte 2020 e outros similares. O Horizonte 2020 ele é um primeiro foco da Abrafi, mas nós temos participado de eventos, de encontros que reúnem, por exemplo, outros fundos, né? Tipo o ITEA 3 alemão, né? O ITEA já está na 3ª edição, né? Eu estive lá, e os projetos normalmente são projetos que reúnem uma quantidade grande de parceiros, né? Reúnem 10, 12, 15 parceiros, são projetos de ticket médio de 15 milhões de euros, e realmente são projetos de grande alcance, grande, não se trata daquela inovação pequena. Assim. Imagina o seguinte, o que eu quero dizer, se fôssemos inventar o carro hoje como sendo uma evolução da carroça, nós teríamos que ter uma empresa que domina a tecnologia da borracha, uma que domina o motor, uma que domina, a parte de mecânica, né? Ou seja, reunindo todas essas diferentes competências, você tem então um produto final, um projeto que represente realmente inovação tecnológica. A relação desses projetos é facilmente encontrável, né? Assim como os próprios editais do fundo do Horizonte 2020, você encontra, é só dar H2020 Open Calls no Google, você vai ver ali que tem uma quantidade enorme, tá, como dito pelo Roberto Maia aqui, o budget do fundo Horizonte 2020, na verdade, são 80 bilhões de euros até o ano 2020. Já passou 2014, 2015 está em andamento, mas ainda assim nós estamos falando aí de 15 bilhões, né, cerca de 15 bilhões de euros por ano. E não é apenas TIC, né, nós estamos falando de todas. Você vai ver a quantidade de editais abertos que tem, é praticamente um a cada X dias. Né? O deadline de submissão de projetos. Bom, um pouquinho em frente. Identificar no Brasil e no exterior projetos e demandas de pesquisa e desenvolvimento em qualquer setor produtivo, desde que sejam intensivos em TIC, incentivando a sua execução de forma cooperada por meio de consórcios formados por empresas de qualquer porte e setor, universidades, institutos, bem como outros tipos de associações, podendo ou não integrar tais consórcios. Né? Isso é o que está escrito no estatuto que a gente está assinando aqui hoje. Então, esse é um dos nossos, digamos, objetivos, propiciar essa visão unificada da pesquisa e desenvolvimento na área das TICs, identificar a agenda estratégica brasileira, né, que seja comum, com base em considerações tecnológicas e econômicas, coordenar a implementação de objetivos para as pesquisas e demonstrar o potencial de aplicação de resultados para processos de negócio existentes, bem como em novos produtos e serviços. Seguindo, analisar continuamente tecnologias relevantes do estado da arte, continuamente analisar demandas de inovação da indústria,